Paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. É uma alegria, é uma satisfação de novo estar falando da palavra de Deus, irmão. E nessa noite, nesse dia, eu senti de ler uma palavra para os irmãos que está no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 7, irmãos. Eu vou ler algumas passagens aqui, alguns trechos. Nós vamos falar agora, eu vou falar agora a respeito da lei de Deus, da lei, né? O que seria essa lei, o que foi essa lei. E vai ser um vídeo muito abençoado, irmãos. Irmão, eu fico bastante em atenção, que eu vou estar falando a respeito da lei, né? Da lei, da graça de Cristo. Isso é muito importante, irmão, porque muitas pessoas entram em confusão a respeito da lei e da graça de Cristo, né, irmão? Quando Cristo, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, irmão. Aí eu acho que eu vou ter que, acredito que eu vou ter que fazer outras partes, outros vídeos, né, para dar continuidade na explicação. Quando Cristo esteve aqui, irmão, quando Jesus Cristo quando ele passou por aqui na terra, né, ele veio dentro da lei do Pai, né? Ele mesmo disse que ele tinha guardado, né, os mandamentos do Pai, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, que vocês guardem os meus mandamentos, né? Então, irmão, é muito simples entender. Quando a gente tem o Espírito do Pai, quando a gente tem o Espírito do Pai, a gente procura abrir o coração para procurar entender, irmão, com carinho, com amor, né? Tirando de nós a razão, porque quando a gente tem razão demais, irmão, e fecha o coração, a gente não consegue entender, entendeu? Então, os irmãos que ouvem esse vídeo, fica bem em atenção, procura querer conhecer, procurar, sabe, ter mais conhecimento. Esse vídeo ele serve para quê? Para enriquecer você do conhecimento. Então, quando Jesus esteve aqui, ele trouxe a lei do Pai. Ele estava na lei do Pai, ele não poderia errar em um só mandamento, ele não poderia, porque se ele tropeçasse num só mandamento, ele seria pecador, e como pecador, ele não poderia ser perfeito, não poderia ser aceito pelo Pai. Não tem como o pecador dar vida por nós, né, e salvar nós. Então, ele teria que ser perfeito para o Pai do céu aceitar ele, entendeu? O sacrifício perfeito dele, para que nós pudéssemos então ter a salvação através do Filho. Por isso que está escrito na própria Bíblia, né, que há um mediador. Quando fala mediador, irmão, é o que está entre nós e Deus, entendeu? Que intercede por nós. Isso é uma mediação que está ao nosso favor, ao nosso respeito. Jesus Cristo é o nosso mediador. A palavra diz que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o novo sacerdote, porque no tempo lá da lei de Moisés tinha o que? Tinha um sacerdote, tinha templo, tinha sacerdote. Então o sacerdote entrava no templo e, pelo que eu conheço, uma vez por ano o sacerdote entrava no templo e oferecia sacrifícios pelo povo. Entrava lá além do véu do templo, então oferecia aqueles sacrifícios para o povo. Mas aquele sacrifício não purificava a mente deles, eles não mudavam, entendeu? Eles continuavam ali, muitas vezes falhando, errando, e aquele sacrifício não purificava as obras dele, entendeu, irmão? Era um meio, aquilo foi feito, irmão, porque era um meio de fazer com que o homem pudesse andar na retidão.
entendeu? Por isso que a lei, ela era dura, entendeu? Aqui em Hebreus está escrito assim, né? Como eles não permaneceram no meu conserto, está aqui em Hebreus, ó, eu vou ler para os irmãos. Está muito claro aqui, ó. Pois eles não continuaram na minha aliança, mas eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, eles não conseguiram ali permanecer naquelas regras, naquele concerto que foi dado através de Moisés. O Senhor, ele fez um concerto com Israel. Quando fala aliança, concerto, é um acordo que o Pai faz. Então, o Criador, ele desceu no Monte Sinai, ele escreveu com o dedo em pedras. Mas por que ele escreveu com o dedo em pedras? Porque era algo que saiu daqui de Deus, ó, que saiu de dentro dele, ó. Entendeu? Saiu de dentro dele para o homem. Entendeu? Aquilo que era moral, aquilo que fazia com que o homem pudesse amar a Deus, agradar a Deus. Entendeu, irmão? Então isso era algo sagrado de Deus. Então, Deus, ele escreveu com o dedo. Hoje mesmo eu estava falando com um servo de Deus, com um irmão, a esse respeito. Naquele tempo, Deus escreveu com o dedo. Então, só Deus que pode escrever com o dedo. Mas como assim escrever com o dedo? Só Deus tem esse poder, irmão. Como que você vai pegar um dedo e vai escrever sem tinta, sem nada? E Deus não precisou de tinta. Ele escreveu com o dedo. Entendeu? Nas pedras. Como que o homem vai escrever com o dedo, irmão? Assim, sabe? Escreveu ali, ó, com o dedo, irmão. Olha o poder que Deus tinha. Então, é muito forte isso aí. Deus escrever assim com o dedo. E pegar pedra e escrever assim com o dedo. É uma coisa muito forte. O homem não tem esse poder. Como que o homem vai escrever assim, sabe? Não sei se é possível fazer isso assim com o nosso dedo. Mas o Eterno, ele escreveu com o dedo, irmão. Por quê? Porque é algo firme. Por que em pedra? Porque é algo permanente. É algo firme. É algo poderoso, irmão. Entendeu? Então, Deus, ele escreveu 10 princípios. Quando fala 10 mandamentos significa o quê? Os princípios. O que é princípio? Princípio é como se fosse as primeiras coisas, os principais. Entendeu, irmão? Começo. É o começo, é o principal. Entendeu? São aquilo que é primordial, né? Importante. 10 princípios são 10 importantes, né? Que é muito importante para Deus e para nós. Então Deus escreveu 10, né? Aonde fala, igual um dia eu estava aqui e eu pedi para Deus, falei para Deus, Senhor, seus mandamentos, eles estão de pé e eu devo guardar eles, porque antigamente eu não entendia isso. Então eu falei para o Senhor, põe aqui, né? Põe dentro, põe suas leis em mim. E aí do nada, irmão, não precisou ficar estudando muito não, ficar estudando, não. Eu li, rápido ali, o Senhor colocou na minha mente, irmão, né? Os 10 mandamentos, né? Não terás outro Deus, né? Não fazer mais escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que lembrar? Porque é o dia que ele parou, ele descansou. 6 dias ele trabalhou, mas no 7º ele parou. Entendeu? Então ele deu um descanso para o homem. Entendeu, irmão? A gente não pode ser assim, perdoa falar, vai querer trabalhar direto. Como se fosse um egoísmo para ter, sabe? Para ter as coisas. Então, o Senhor ele mostrou, ele deu um exemplo. Parem, descansem. Entendeu? Então, se Deus parou, por que nós não vai parar também? Então, tem isso também. Então, Deus, ele santificou esse dia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esse dia aí, ele santificou. É o dia dele, irmão. Memorial dele, da criação. Então, o 5º mandamento é honrar o pai e a mãe. Qual que é o 6º mandamento? É não matar. Qual que é o sétimo mandamento? Não adulterar, irmão. Qual que é o 8º mandamento? Não roubar, não furtar. Qual que é o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho do teu próximo. Quer dizer, não falar mal do teu próximo. Falar aquilo que é falso do teu próximo. E o 10º mandamento, qual que é o 10º, irmão?
não cobiçarás o que é do teu próximo. Não cobiçar aquilo que é do teu próximo. Então, e o pai, ele escreveu com o dedo. Então, eram coisas principais, palavras principais, mandamentos principais. São os princípios de Deus para com o homem. E o Eterno, ele escreveu, irmão. Isso são leis de Deus, tá? Isso aí são os princípios. Mas, ao decorrer do concerto, do acordo que ele fez com Israel, porque ele fez aquele acordo, aquele concerto com Israel. Então ele foi depositando ali, ele preparou ali uma arca, né, que chama Arca da Aliança, né? Ele colocava ali, Moisés colocava dentro da arca os mandamentos, as 2 tábuas da lei, mas Moisés, a história vem dizer que Moisés tirou e quebrou, aí depois o próprio Moisés teve que escrever. E agora, como se Deus tivesse falado, agora você quebrou, então agora você que vai escrever. E aí Moisés foi lá e escreveu, porque o Senhor falou com ele em voz, entendeu? E ele foi lá e escreveu lá os 10 mandamentos nas tábuas e colocou dentro da Arca da Aliança. E o resto da lei, que consistia em lei civil, tinha lei moral, tinha partes alimentícias, que era para dieta, tinha vários tipos de leis ali. E aí ficou de fora da arca. A história vem dizer que ficou de fora da arca. Então, por quê? Porque no meio dessas leis, irmão, tinha aquela lei que era para o povo de Israel. Era somente para o povo de Israel. Entendeu, irmão? Era para aquele povo, é a lei civil. Então, irmão, mais dentro desse concerto existiam as leis de Deus. Tá bom, irmão? E aí, infelizmente, lá o povo de Israel não teve a capacidade ali. Infelizmente, não teve capacidade. Mas por que teve capacidade de guardar tudo aquilo? Mas por que Deus fez aquela forma de concerto? Por quê? Que era tão rígida? Por que era tão assim... Era pesada, irmão. Mas por quê? Às vezes a gente pensa, por que tinha castigo? Aquela lei, irmão, era muito pesada, né? Era rígida. Mas por que era rígida? Porque Deus queria que o homem, irmão, fosse santo. Entendeu? Deus queria que o homem andasse ali, ó, como Jesus disse, né? Na porta estreita. Porque Deus, ele ama o homem. Então ele queria que o homem andasse ali certo. Povo santo, como está escrito, sacerdócio santo, eleito. Entendeu? Deus queria ver no homem e poder dizer, este é o meu povo. Ele queria que todas as nações da terra fossem, quando fossem lá para Israel, né? Que as nações pudessem também ser como o povo de Israel. Entendeu? Glória o nome do Senhor. Então, ele queria que o ser humano fosse assim, fosse um povo santo, um povo separado, um povo especial, zeloso, de boas obras. Então, ele fez daquela forma, para que o povo não errasse, irmão, não pecasse. Por quê? Porque a Bíblia fala que, está escrito na palavra, que o salário do pecado é a morte. Mas quando fala que a morte, o pecado é a morte espiritual. Entendeu? Por quê? Porque quando lá o Adão e a Eva, eles pecaram, eles não morreram assim, momentâneo, mas assim, espiritualmente, o Senhor parou de falar com eles. Eles pecaram, irmão. Entendeu? Aquela ligação que eles tinham com Deus, que Deus falava em voz com eles lá no jardim, falava em voz. Mas a partir do momento que eles pecaram, e entrou o quê? Entrou a maldição. O diabo entrou. Está vendo o perigo do pecado? E aí nasceu a maldade, porque eles começaram a ter conhecimento entre o bem e o mal. E aí o que aconteceu? A história vem dizer que eles se envergonharam, porque eles estavam sem roupa. Enquanto eles não comiam daquela árvore da vida, eles não eram igual criança, não tinha assim maldade. Mas depois que eles comeram, eles começaram, mas nasceu o quê? A malícia. Eles começaram a ficar com vergonha de si próprio. Entendeu? A história vem dizer que eles
colocaram um tipo de roupa ali, alguma coisa ali, pra, né, por causa da nudez, entendeu? Então, aí entrou o quê? O mal na mente do homem. Aí o homem passou o quê? A morrer, irmão. Então, por causa do Adão lá atrás, por causa da Eva, infelizmente, todos nós um dia vai ter que morrer, não tem jeito, por causa deles lá, por causa do pecado deles lá. Então você vê a consequência do pecado, irmão. A primeira morte que eles tiveram, morte espiritual. A segunda morte, a morte da carne. Eles não morreram logo em seguida, assim, na carne. Eles morreram no espírito, na comunhão com Deus, na ligação com Deus. Olha o que o pecado faz. O pecado é maldição, irmão. Por isso que a história, a palavra vem dizer aqui no Novo Testamento, que o pecado é a transgressão da lei, irmão. O pecado, o salário do pecado é a morte, é essa morte aí. Por isso que, infelizmente, a gente enfrenta enfermidade. A gente vai ter que passar pela morte um dia. Só Deus na nossa vida, irmão. O pecado é uma maldição, irmão. É uma maldição. Entendeu, irmão? E aí vem Jesus, irmão. Jesus, ele vem, já tinha promessas lá atrás, no Velho Testamento, lá naquele concerto, da vinda de um Messias, um Salvador, que esse Messias ia remir o povo, quer dizer, ia salvar o povo, ia livrar o povo, entendeu, irmão? E ia devolver de novo essa vida, a vida eterna que o Pai tinha dado lá para eles tinham vida eterna, não tinham morte, e aí o Pai ia devolver para eles a vida. O Pai ia devolver a vida, né? Ia dar a vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, aquela lei lá atrás, consistia em oblações, ofertas. Oblações é um tipo de oferta, né? Ofertas, alçados, sacrifício. E aí tinha aquela alimentação, aqueles alimentos lá, entendeu, irmão? Sacrifício, dízimos, era tudo alimento, irmão. E aquilo ali consistiam naqueles rituais que eles faziam. E era um tipo de um ritual, eram rituais que se oferecia ali para que Deus pudesse se agradar deles, irmão. Entendeu? Não que Deus se agrada de ofertas, que Deus fica feliz com isso, mas era um tipo de ritual ali, irmão. Aleluia. Para que, eu acredito assim, por que Deus fez daquela forma? Para que eles pudessem ter um padrão ali, que a mente deles pudesse estar ali, irmão, em como agradar a Deus. O que a gente vai fazer para agradar a Deus? A mente deles tivesse ali um padrão, um meio, sabe, irmão, para procurar agradar a Deus de alguma forma, irmão. Então Deus ocupava eles com essas coisas, irmão. Então Deus deu leis para eles, permitiu através de Moisés aqueles mandamentos, aqueles rituais, aquele sacrifício, era dízimo, era tanta coisa, oferta. E aí quando eles pecavam, e aí vinha o castigo, tinha apedrejamento, Por que tinha apedrejamento? Porque Deus queria que o povo andasse ali, ó, na retidão, na retidão, reto, na presença do Senhor, sem pecado, para que o Pai pudesse falar com eles, para que o Pai estivesse no meio deles, e que eles fossem, sabe, um orgulho para o Pai, para Deus. Esse é o pensamento do Pai, o pensamento de Deus. Eu acredito, eu creio dessa forma, era assim, entendeu? Mas infelizmente, eles transtornaram, eles pecaram, transgrediram. O povo judeu daquela época, infelizmente, transgrediram. Muitos ali fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus. Então, é triste, né? A Bíblia mostra alguns homens, irmão, né, que foram exemplos para Deus. Então ficou marcado na história. E aí, como eles não permaneceram naquele concerto, fiéis ali, né, que Deus fez? Deus começou a prometer para eles, né, que ia mandar um Salvador, que ia salvar eles. Entendeu? E salvar do quê? Salvar da morte eterna, da alma deles, espírito, alma. E aí Jesus veio. E aí é uma profecia lá em Daniel. Daniel tem algumas profecias que o anjo falou para Daniel que o Senhor enviaria esse Messias.
e faria um novo concerto ali por alguns dias, entendeu? E o pecado seria tirado o pecado, seria tirado o sacrifício e seria tirado as ofertas. E aí vem Jesus. Quando vem Jesus, nasceu numa manjedoura, no ventre de Maria. Maria, ela é apenas um ser humano, entendeu? A gente não deve homenagear ela, entendeu? A gente tem que homenagear quem? Aquele em cima, o Pai, porque ele deu o filho dele por nós. Maria, ela só foi uma serva de Deus, entendeu, irmão? E aí Maria, ela foi uma serva, aí Deus usou ela como qualquer uma pessoa, Deus pode usar qualquer um. Mas Deus achou graça de usar ela, o ventre dela, para gerar o filho de Deus. Na carne é filho, mas no espírito ele é Deus. Tremendo. E aí Jesus veio e anunciou as boas novas, o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Ele anunciou esse Evangelho, o Evangelho da salvação. Ele começou a falar em parábolas. Parábolas é o quê? Comparações. E aí ele, por que comparações? Tinha uma profecia lá antes de Cristo que diz que ele viria, né, por meio de enigmas, né? Como assim enigmas? Palavras assim um pouco misteriosas assim, para que as pessoas, por que ele vinha assim com enigmas? Para que as pessoas que achassem que estavam vendo não iam enxergar. Por que não enxerga? Porque muitos têm o coração duro. Às vezes coração ruim, ele não consegue enxergar. Glória. E as coisas de Deus, por isso que Jesus diz no Evangelho que as pessoas tinham que se tornar igual uma criança. Criança aqui, ó, puro. A gente ser puro, ser simples, ser humilde. Entendeu, irmão? Quando a gente fecha o coração, se endurece, mas eu sei tudo, precisa de mais nada, entendeu? Não tem como essas palavras, esses ensinos, entrar na mente da pessoa, a pessoa não vai entender. E aí ele vem em enigmas, ele vem em comparações, em parábolas. Aí começou a ensinar por meio de parábolas, e aí ele começou a ensinar a respeito do amor, ele começou a ensinar a respeito do perdão, começou a ensinar a respeito da humildade, da santidade, falou do juiz lá, do juiz iníquo, né? E dos lavradores maus, né? Do tesouro